Boa noite! Daqui a um pouco eu estarei dando um pequeno estudo sobre o tema O Avivamento de Josias. Eu sou o pastor Frank da Primeira Igreja Batista de Arembepe. É um imenso prazer ter você aqui comigo hoje à noite. Neste momento eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo de 1 a 3. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo de 1 a 3. A palavra de Deus diz o seguinte: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundação. E vamos orar. Deus nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos mais uma vez hoje à noite para ler e falar sobre tua palavra. Pai, eu clamo a Ti que Teu nome seja honrado. Pai, nós queremos Te exaltar por ser um Deus soberano que tem todas as coisas sob controle. Um Deus onisciente que conhece nossos corações, que conhece nossas necessidades. Então, por isso, nós Te exaltamos e Te bendizemos. E, Pai, nós pedimos, conforme esses atributos que acabamos de falar, que Teu Espírito Santo possa estar aplicando a Tua palavra a cada um dos nossos corações, conforme as nossas necessidades. Pai, eu peço que esteja comigo, me dando clareza de pensamento e fala, e que nós podemos ouvir somente a Tua voz aqui hoje à noite, para que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado. E nós voltamos nossos olhos mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo. Pedimos todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O avivamento de Josias. Josias, uma coisa bem interessante para introduzir a pregação. Josias tem 8 anos. Você imagina uma criança? Pense de uma criança que você conhece que tem 8 anos. Será que você vai colocar ele sobre a liderança de um país? 8 anos? Imagine. Mas exatamente isso que aconteceu. Josias foi colocado sobre liderança da nação de Judá, o reino do sul, com 8 anos. E de repentemente ele começa, logo como criança, começa de fazer aquilo que é certo. Agora precisamos entender, estamos quase no fim do reino de Judá. Nós estamos beirando, alguns anos depois, a nação de Judá vai para o cativeiro na Babilônia. Os dias são difíceis. Deus já tem pronunciado julgamento, se não há arrependimento. E de repente, neste momento, entra em cena Josias. Meus amados em Cristo, prezados ouvintes da palavra de Deus, nós estamos hoje também numa situação difícil. Nós estamos diante de dias escuros, muitas situações contrárias. O pecado parece que vai crescendo cada vez mais no mundo. E nesse momento podemos estar desesperados, pensando o que Deus vai fazer, o que Deus quer fazer, porque estamos atravessando essa situação. Tenho orado muito, eu tenho meditado muito sobre isso. Eu quero que nós observamos hoje à noite, no avivamento de Josias, o que Deus também pode fazer em nossa época também. Então, 3 pensamentos aqui hoje à noite sobre o avivamento de Josias. Número 1, ele fez o que era certo
aos olhos do Senhor. Pode imaginar uma criança de 8 anos fazendo o que é certo? É bem interessante isso. Ele não está preocupado com o que as pessoas estão pensando. Muitas vezes a gente nova fica preocupado com os colegas vão nos enxergar, nossos amigos, nossos familiares, o que vão pensar, se eu fizer isso, se não fizer aquilo, se eu fazer a vontade de Deus, como que as pessoas vão me enxergar? E temos de ter certeza que ele sentiu grande pressão. Imagine, na liderança de uma nação toda haverá grande pressão. De qualquer forma tem pressão na vida, mas ele sendo rei, nessa idade nova, ele sente pressão. Mas precisamos entender, se haverá avivamento, precisamos estar mais preocupados com que aquilo que vai agradar a Deus do que agradar as pessoas. Precisamos hoje pessoas que estão mais preocupados com agradar a Deus do que as pessoas. Muitas vezes nós estamos preocupados nem tanto com agradar a Deus, mas agradar as pessoas. E nós precisamos entender que Josias, o que vai ocorrer é porque ele decidiu fazer aquilo que era correto aos olhos do Senhor. Precisamos, neste momento, pensar que muitas pessoas estão pensando o que eu devo fazer. Estão pensando, eu preciso fazer isso para agradar A, B ou C. Eu preciso fazer isso para não ficar fora do esquadro com as pessoas, os meus colegas, os meus amigos, os meus familiares. Josias está preocupado de fazer aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Quero ler alguns versículos que falam sobre essa questão de fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Quero chamar a sua atenção, chamar você para olhar Efésios capítulo 6, versículo de 5 a 7. Efésios capítulo 6, versículo de 5 a 7. Vós, servos, obedecer a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Bem interessante esses versículos, porque ele fala aqui, como ao Senhor, como servos de Cristo, como ao Senhor. Paulo esclarece, como era o caso de Josias, é o nosso caso também. Nós vamos fazer aquilo que é certo aos olhos do Senhor, porque nós somos seus servos. Ele é nosso mestre, ele é nosso Senhor. E se nós vamos ter avivamento nesses dias, nossa época, aqui, nossa área, aqui no Brasil, nós precisamos entender que nós somos servos do Senhor. E por ser servos, escravos, aqueles que vão obedecer e responder ao nosso Mestre Jesus Cristo, nós temos de fazer aquilo que é certo aos seus olhos, não para agradar os homens, mas para agradar ao Senhor. Observamos ainda aqui outra passagem que é bem similar, bem semelhante, Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Vós, servos, obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade, ou seja, em sinceridade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Mas isso é forte. Obedecer em tudo, nosso Senhor, não servindo na aparência. Paulo fala de servos, escravos, que enquanto o mestre estava próximo,
fazendo tudo que era certo. Mas se ele se que ele virava as costas, ele fosse embora, eles diriam: ah, tá, então vou fazer aquilo que eu quero, vou fazer aquilo que vai agradar a mim e agradar as pessoas. Josias não foi assim, não. Josias fez aquilo que era certo aos olhos do Senhor. Em sinceridade, em simplicidade de coração, devemos fazer as coisas também para fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Porque nós vamos ver hoje à noite, a questão de avivamento é a questão de coração. Então, primeiro ponto sobre o avivamento de Josias, ele fazia o que é certo aos olhos do Senhor. Número 2, voltando de novo para capítulo 34, versículo 2, diz o seguinte: andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Precisamos entender a situação aqui. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas Davi era seu pai imediatamente, que ele é filho de Davi? Não, ele é neto por longe de Davi. Mas entendemos que o autor de 2 Crônicas está querendo esclarecer que não seguiu o exemplo de seu pai, nem do seu avô, que estavam envolvidos na idolatria, mas seguiu o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Alguém que amava e tentava servir fielmente a Deus. Isto é interessante, porque com 8 anos de idade, ele poderia ter se impactado pelo exemplo do pai. O pai já é morto, mas ele tinha visto o pai. Poderia ter se impactado pelo exemplo do seu avô, mas ele não foi. Ele decidiu: eu vou seguir um homem que ama a Deus. Ele decidiu que eu vou seguir o exemplo de alguém que é um bom exemplo. Ele era consistente, ele estava focado, ele tinha um alvo: eu quero agradar a Deus. Não devemos minimizar a importância desse ponto do avivamento de Josias. Por quê? Porque nós temos de seguir o exemplo correto. Nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Aqui é bem interessante também, porque muitas vezes nós estamos cercados com maus exemplos. Nossa condição não é nada boa. A gente pede desculpas a Deus: poxa Deus, se minha situação na minha família fosse melhor, se meus colegas fossem melhor, se fosse isso, aquilo, eu vou lhe servir, eu iria entregar meu coração ao Senhor, eu ia fazer plenamente o que você quer. Mas sabe que a minha situação não é boa, então a pressão é demais. Eu vou seguir o exemplo do meu pai, eu vou seguir o exemplo dos colegas, eu vou seguir o exemplo de alguém que não é a vontade de Deus, não está fazendo o que agrada a Deus. Mas não foi assim com Josias. O Josias, ele chama nossa atenção porque mesmo pequeno, ele começou de fazer as escolhas certas. Ele decidiu, independente do que meu pai tinha feito, independente do que meu avô tem feito, independente das minhas circunstâncias, eu vou seguir no caminho correto. Meus amados irmãos, se nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós hoje temos o Divino Espírito Santo. E eu e você precisamos dizer: Deus, me ajude de ser fiel ao Senhor, de seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, para que não desviamos. Bem interessante isso. Ele disse: não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele seguiu retamente. Muitas vezes nós somos atraídos, nós olhamos as tentações,
os prazeres do mundo e muitas coisas vão ofuscar nossa visão do que Deus quer fazer, do poder de Deus, da necessidade de a gente ser fiel a Deus e ser instrumentos para Deus trazer avivamento. E nós culpamos tantos obstáculos, tantas barreiras, quando isso não foi o caso de Josias, não. Se tivesse alguém para não seguir o caminho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, de seguir no caminho do Senhor, seria Josias. Seu pai era idólatra, seu avô era idólatra. Pessoas maus, pessoas que não lhe davam conta a fazer a vontade de Deus. Josias pode dizer, você sabe como é, eu não posso porque minha família não me apoia, eu não posso porque meus colegas não me apoiam, porque a pressão é demais, porque isso, aquilo, mas não foi assim. Josias seguiu os caminhos de Davi, que tinha o coração para fazer a vontade do Senhor. Meus amados em Cristo, precisamos entender que nós somos servos do Senhor e precisamos seguir o exemplo do nosso melhor exemplo, Jesus Cristo. Precisamos seguir nas suas pisadas, precisamos seguir o seu exemplo, precisamos falar as suas palavras, precisamos fazer aquilo que ele fazia, porque o mundo não precisa de nada, eu não sei, de Jesus Cristo vivido através dos seus filhos. Eles precisam ver Jesus Cristo em nossas vidas. Observe alguns versículos que falam sobre essa questão de andar nos caminhos do Senhor. Olhe, precisamos a palavra de Deus para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele não desejou-se, ele não tinha nem ainda, vamos ver nas outras semanas, que ele não tinha nem a palavra de Deus na sua mão, mas ele tinha um desejo de fazer a vontade do Senhor, de seguir o exemplo correto. Ser a palavra de Deus para seguir o exemplo de Cristo. Deixa eu ler alguns versículos aqui no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4, versículo 23 a 25, que vai falar sobre essa questão de não desviar nem para a direita nem para a esquerda, de seguir os passos corretos. Provérbios capítulo 4, versículo 23 a 25. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te de a falsidade da boca, e afaste de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Versículo 26 e 27 do mesmo capítulo. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Uau! Essas palavras de Salomão, no livro de Provérbios, são fortes. Porque encontra a gente onde nós estamos. Nós devemos guardar nosso coração. Aquilo que vai entrar nos nossos corações, carnalmente, espiritualmente, o que alimentamos nosso homem espiritual vai fazer com que nós seguimos a Deus ou nós desviamos para o esquerdo e para o direito. Então, ele disse, Salomão, e eu digo, nós precisamos guardar nossos corações. Guardar o que colocamos dentro de nossas vidas, pelo olhar, pelo ouvido. Precisamos ter cuidado. Se queremos que Deus faz algo diferente, que Deus traz avivamento, precisamos ter nossos corações decididos, corretos, guardados para fazer a vontade de Deus. Por isso nós vamos nos desviar das coisas erradas, da falsidade, da perversidade, dos lábios. Nós devemos olhar para a frente. Muitas vezes a gente fica, eu vou olhar aqui só um pouco, e de repente nós estamos andando para a esquerda.
De repente olhamos aqui, estamos andando para a direita. Salomão disse, olhe para frente, fite seus olhos no Senhor e não tire os seus olhos de Jesus Cristo. Coloque Ele na sua frente. Peça a Ele para guiar você. Peça a Ele para sentar no trono, que possa encher você constantemente com o Espírito Santo, guiar tudo o que nós precisamos. Pai, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou falar? O que eu vou pensar? Quais são as atitudes? Quais são as minhas ações? Oh, meu amado em Cristo, prezado ouvinte da palavra de Deus, como nós carecemos de pessoas que estão dispostas a fitar seus olhos no Senhor e não olhar para a esquerda, não olhar para a direita e não tirar nossos olhos do Senhor. Confesso para você que é a nossa dificuldade muitas vezes. Vem circunstâncias, pessoas difíceis, de repente nós caímos na carne, nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque tiramos nossos olhos do Senhor. E porque quando tiramos nossos olhos do Senhor, nosso coração segue, nossos pés seguem e nós desviamos do caminho do Senhor. Meus amados em Jesus Cristo, Josias é um bom exemplo, é um modelo. Se nós queremos avivamento, nós vamos fazer aquilo que é certo aos olhos do Senhor. Nós vamos andar nos caminhos do Senhor. E número 3, nós vamos começar a buscar ao Senhor, buscar a Deus. Ele começou a buscar a Deus. Bem interessante isso no versículo 3. Olhe comigo. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a de Deus, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá. Então vamos fazer a matemática aqui. Josias, quando começou a reinar, tem quantos anos? Ele tem 8, não é isso? E aqui fala, no 8º ano, ou seja, ele é um jovem. Ele tem 16 anos, ele está andando no caminho do Senhor, ele está fazendo a vontade do Senhor, querendo fazer aquilo que agrada a Deus, e nós percebemos que ele sente, eu preciso buscar ao Senhor. Ele tem colocado seu coração, seguir a vontade de Deus, ele tem colocado seu coração a fazer aquilo que é agradável, aos olhos do Senhor. E agora, ele começa a buscar a Deus. Agora, eu vou só repetir mais uma vez. O avivamento é um assunto do coração. Porque Josias começa cedo a andar no caminho do Senhor e fazer aquilo que agradava aos olhos do Senhor. Nós vemos, ele sente um desejo de buscar a Deus. Essa questão de buscar a Deus, a definição é a seguinte, de seguir a Deus, de caminhar, de perseguir ou alcançar. Não é uma palavra passiva. A gente fica aqui esperando algo acontecer. Ele seguiu, perseguiu, procurou ao Senhor. Ele teve um desejo, eu quero conhecer Deus mais. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer. Eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Deus, o que você quer de mim? Meus amados de Jesus Cristo, se há um momento em nossas vidas, que em nossa nação, em nosso mundo, que nós precisamos buscar a Deus, é agora. Já pensou? Se nessa situação toda, nós estamos em casa, Deus tem nossa atenção, nós temos tempo de ler a palavra de Deus, nós temos tempo de refletir sobre nossas vidas espirituais, nós temos tempo de parar e pensar, eu preciso voltar de seguir ao Senhor,
Senhor de todo o meu coração. Eu tenho tirado meus olhos do Senhor. Eu preciso voltar de fazer a vontade do Senhor. E de repente Deus começa a trabalhar no seu coração, no meu coração, porque Deus quer trazer avivamento, quer usar a gente como instrumento das suas mãos para trazer uma diferença, uma mudança. Pastor, a situação está difícil, o mal vai se aproximar, vai crescendo, as pessoas não estão interessadas, a situação é complicada. Meu amado Jesus Cristo, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, nossos dias não são piores do que era na época de Josias. A nação tem se desviado completamente de Deus. As pessoas são poucos que estão interessados em fazer a vontade de Deus, mas um homem, aliás, uma criança, um jovem, você que é jovem, você é criança que está ouvindo a minha voz, Deus quer falar com você hoje à noite, que você coloque no seu coração um desejo de buscar e fazer, de conhecer a Deus, de ser Ele, seu mestre, aquele que vai guiar seus passos, seus planos, seu futuro. Não pense que você é novo demais para Deus chamar. Não pense que você é novo demais para Deus usar. Olhe para os dias que Deus usou ele como criança. Deus usou ele como jovem. Quando muitos adolescentes, muitos jovens estavam desviando do caminho do Senhor, Josias não fez isso. Ele decidiu, eu vou seguir a Deus, eu vou correr atrás de Deus, eu vou ter um anseio, um desejo, um selo de conhecer ao Senhor. Oh, meus amados em Cristo, precisamos disso agora. Por quê? Só quando começamos a buscar a Deus, de nos colocar em ordem diante de Deus, é que Deus pode fazer aquilo que Ele quer. Ele pode usar a gente como instrumento, seu poder, seu amor, pode ser manifesto às pessoas lá fora. Eu confesso para você que eu não consigo fazer a vontade de Deus sozinho. Mas há Deus Todo-Poderoso, que com 5 anos de idade, quando eu aceitei Jesus Cristo, Ele entrou no meu coração. E Ele habita em meu corpo hoje, no meu coração, é o tempo do Espírito Santo. Ele quer me encher, quer encher você, criança, jovem, adulto, Ele quer nos usar. Mas temos de buscar ao Senhor. Ele fala o seguinte, alguns versículos para nos encorajar. Provérbios capítulo 8, e versículo 17, que diz o seguinte: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Lindo esses versículos, porque encaixa perfeitamente com a vida de Josias. Ele buscou ao Senhor, amou o Senhor, cedo, e ele achou o Senhor. Será que nós temos o desejo de achar o Senhor, de ser em comunhão constante, plena, perfeita com o Senhor? Ele teve isso. E a promessa, Deus ama os que amam Ele. Ele vai ser achado aquele que busca Ele cedo. Também nós temos esses versículos que são bem conhecidos, mas é bom a gente ser lembrados. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Deus quer que nós buscamos a Ele. Deus nos criou. Ele é nosso Criador, nós somos suas criaturas. Se já aceitamos Jesus Cristo, nós somos seus filhos, nós somos seus servos. Se nunca aceitou Jesus Cristo, mesmo assim você é criatura dele, e Ele quer fazer parte da sua vida. Deus quer ter, em primeiro lugar, a preeminência em nossas vidas. E quando Ele tem preeminência em primeiro lugar em nossas vidas, nós buscamos a Ele, procuramos seu conselho, sua vontade, de conhecer Ele, de andar com Ele. Ele vai fazer algo diferente e poderoso em nossas vidas.
Se você está aqui hoje à noite ouvindo a palavra de Deus e você nunca aceitou Jesus Cristo, eu quero encorajar você hoje à noite, busque ao Senhor. Arrepende dos seus pecados, coloque a sua fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aceite Ele como Salvador. Ele disse aqui que Ele é grandioso em perdoar. Ele pode perdoar seus pecados e dar a você uma nova vida, a vida eterna, a vida cristã. Mas eu quero que você observe comigo aqui. O que foi que Josias fez quando ele começou a buscar o Senhor? Agora comigo, de volta aqui, 2 Crônicas, capítulo 34, vamos ver que não ficou só na busca, ele agiu. Houve uma ação. Muitas vezes, eu vou buscar o Senhor, eu tenho esse desejo, mas não se concretiza na ação. Não, Josias começou a andar, fez o que é certo aos olhos do Senhor, tem o desejo, comece a buscar o Senhor, e isso desencadeou uma ação muito importante e muito forte. Capítulo 34 de Crônicas, versículo 4 a 7. Aliás, a última parte, versículo 3, começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundação. Derrubaram perante ele os altares de Balens, cortou as imagens do sol que estava de cima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundação quebrou, reduziu ao pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Agora observe versículos 6 e 7. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda de Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Ou seja, não foi somente na cidade real que ele fez essa purificação. Não, ele fez nas outras cidades circunvizinhas. No versículo 7, e tendo derrubado os altares, os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em quem? Toda a terra de Israel. Então, voltou para Jerusalém. Josias, ele fez a faxina. Ele tirou qualquer resto de idolatria. Tirou todas as imagens a Baal, ao sol, a qualquer ídolo, a qualquer Deus falso, ele tirou. Meu amado Jesus Cristo, se nós vamos ter avivamento, se Deus vai mover em nosso meio, em nosso Camaçari, em nosso Brasil, em nosso mundo, nós precisamos chegar e dizer para Deus: sonda meu coração, conhece meus pensamentos, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu e você precisamos pedir Deus para fazer a faxina em nossos corações. Muitas vezes nós temos coisas, não são coisas que nós consideramos pecados, mas estão tomando o lugar de Deus. Nós dedicamos nosso tempo, nossa energia, nossos recursos para essas coisas, em vez de estar investido completamente, entregue completamente a Deus. E Josias disse: eu não vou ser uma pessoa dessa. Ele entrou para fazer a vontade perfeita de Deus. E ele fez uma faxina completa. E quando ele terminou, só quando terminou, aí que ele voltou. Fica a pergunta para nós hoje à noite. Há algo em nossas vidas que tem, em primeiro lugar, há algo que tem nossa atenção, há algo que nós estamos fitando nossos olhos, estamos pensando, estamos focando mais do que o Senhor. Estamos tão preocupados com aquilo que está acontecendo no mundo lá fora que não temos tido tempo para parar e nos consertar, nos purificar
pelo sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, nós podemos chegar hoje à noite e nos entregar mais uma vez no altar do sacrifício. Nós podemos dizer: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Deus, eu quero que você move na minha geração. Deus, eu quero que através de tudo que está acontecendo, eu estou aqui em casa, eu não estou podendo sair. Deus, move na minha vida, trabalhe no meu coração, me mostre se há algo que está impedindo o Senhor me usar com instrumentos, de me usar para trazer avivamento. Já pensou? Se Deus começava aqui em Anhembepe, se Deus começava na minha vida, começava na sua vida, nada é caso com Deus, não há acidente com Deus. Deus não ficou pego pelo surpresa. Poxa vida, aconteceu esse virose, o que eu vou fazer com meus filhos? Não. Deus tem tudo sob controle. Talvez tenha um momento que nós somos quietos, que nós temos parados, nós temos tanto atividade completamente fora da nossa rotina e nós estamos quietos, que Deus pode falar conosco. Meu amado Jesus Cristo, eu creio que o Deus Todo-Poderoso ainda pode trazer avivamento nos nossos dias. Mas há um exemplo de seguir, de Josias. Começou de buscar ao Senhor, ele começou de seguir ao risco um exemplo de Davi, um homem que amava e queria servir a Deus. Ele estava decidido de fazer aquilo que agradava a Deus e não estava preocupado com aquilo que não era o que agradava a Deus. Eu acredito que o avivamento de Josias pode se repetir hoje. Mas pastor, a situação difícil, a situação, o pecado, mas nosso Deus é todo poderoso. Quando nós, que somos teu povo, arrependemos, quando colocamos nossas vidas em retidão e arrependimento ao Senhor, Deus pode fazer grandes coisas. A palavra de Deus disse em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Se o meu povo, ele não está falando para as pessoas que não são seus filhos, ele está falando se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é você e eu, meu amado Jesus Cristo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Deus nos chama hoje à noite para o arrependimento, para deixar aquilo que tem impedido nossa visão do Senhor, aquilo que tem tomado primeiro lugar, em vez de Deus, de ser Deus, eu quero ser contrito, eu quero arrepender, eu quero confessar que eu não tenho feito a vontade do Senhor. Deus, move na minha vida. Pai, eu estou aqui arrependido, eu estou me humilhando, porque eu quero ser somente seu servo, quero somente fazer a tua vontade, eu quero buscar a sua face. O que é que Deus disse no final do versículo 14? Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus não está falando de fisicamente como Ele está falando espiritualmente. Deus pode ainda trabalhar. Deus não está restrito. Deus não é impedido de trabalhar nesse momento por causa da situação do mundo. Olhe para a situação de Josias, era terrível. Mas Deus usou ele. Ele era criança, mas Deus usou ele. Ele chegou a ser adolescente, jovem, Deus usou ele. E você e eu, o que nos impede para ser usado por Deus? Essa é a pergunta que precisamos responder hoje à noite. Porque se Deus quer fazer avivamento, Ele quer fazer isso em nossas vidas. Mas isso cabe a gente. Deus está pronto, Deus está disposto, Deus pode fazer, mas precisamos obedecer a palavra do Senhor. Eu quero, para encerrar,
observar que o Espírito Santo inspirou o autor de 2 Reis a falar sobre esse rei Josias. Olhe, 2 Reis, capítulo 23 e o versículo 25. O autor fala e descreve Josias da seguinte forma: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois nunca se levantou outro tal. Uau! Josias trouxe avivamento. E Deus usou ele, porque ele se converteu, ele arrependeu dos erros. Ele disse: Deus, eu quero te buscar. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero fazer aquilo que agradava ao Senhor. Senhor, eu quero que você seja o meu guia. O Senhor vai me guiar, vai me dirigir. O Senhor vai ter em primeiro lugar. Não vou tirar meus olhos do Senhor, não. Eu quero que o Senhor purifique-me do pecado. Eu quero ser dedicado. Eu quero ser entregue somente ao Senhor. E a Bíblia disse: ele se entregou com toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu coração ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Meu amado em Jesus Cristo, Deus está sentado sobre o trono, mesmo nesse momento. Deus está em controle de tudo o que está acontecendo. E pode ser que Deus está fazendo algo que não teria conseguido fazer se a gente não tivesse passando essa situação. Gente, nós devemos estar mais em oração, porque oração é muito poderoso, como a gente observou na vida de Elias. Mas hoje à noite, através da oração, através de uma vida consagrada, uma vida rendida, Deus pode fazer grandes coisas ainda em nossas vidas, nossa época. Deus possa aplicar sua palavra aos nossos corações. E quando estou orando, no instante que você também pode estar falando com o nosso Pai, se você é seu filho, respondendo aquilo que Ele tem falado com você hoje à noite, e que não saímos dessa pregação da mesma forma que nós começamos, mas que sejamos transformados por Teu Espírito. Se você está ouvindo a minha voz nessa pregação, e você nunca aceitou Jesus Cristo, busque ao Senhor. Talvez nesse momento você está parado para ouvir a palavra de Deus, para aceitar Cristo, para Ele, você sair dessa situação, uma nova criatura em Jesus Cristo. Vamos orar. Deus nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós clamamos ao Senhor, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus que trouxe o avivamento na época de Josias. Oh Pai, nós clamamos ao Senhor. Pai, perdoa nossos pecados. Pai, perdoa-nos que nós temos colocado coisas em seu devido lugar. Temos tirado nossos olhos do Senhor. E Pai, nesse momento eu clamo a Ti que Teu Espírito Santo esteja falando profundamente com cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra hoje à noite. Pai, que nós podemos nos humilhar, podemos nos arrepender, podemos colocar nossas vidas em ordem, que o Senhor fez a faxina, faz a faxina em nossos corações hoje à noite. Pai, nós carecemos de avivamento, nós precisamos que o Senhor sacode esse Brasil, esse mundo lá fora, que possa ver o poder do Senhor. E Pai, nós somos seus embaixadores, somos teus representantes, somos teus mensageiros. Pai, ajuda-nos
Ajuda-nos como Josias de procurar ao Senhor. Pai, as crianças, os jovens, os adultos, os anciões, que todos nós podemos nos prostrar e nos humilhar diante da Tua face. E o que o Senhor vem nos purificar através do Teu sangue, que o Senhor vem transformar nossos pensamentos, nossos olhares, nossas vidas, que nós podemos estar andando em comunhão perfeita com o Senhor, que nesses dias difíceis o Teu poder seja manifesto. Pai, faça a Tua vontade em nossas vidas. Pai, nós pedimos todas essas coisas. O nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu prezado ouvinte da Palavra de Deus, muito obrigado pela tua presença aqui comigo hoje à noite. Como antes, se você tiver perguntas ou dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo. Como sempre, pode compartilhar ou marcar um amigo essa pregação, se achar que pode ser de proveito, que pode ajudar qualquer amigo, conhecido, fica à vontade de compartilhar. Mas não esqueça, vamos meditar. Não levante e vai fazendo outras coisas agora não. Fique parado um pouco. Reflete sobre o que Deus tem falado com você hoje à noite. Fique no seu canto parado um pouco. Fale com Deus. Toma decisões hoje à noite que você pode seguir para o resto da sua vida. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Não esqueça que estarei aqui novamente, quarta-feira, às 19 horas, para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Quarta-feira, às 19 horas, estarei aqui ao vivo para trazer outra pregação. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude de fazer plenamente a tua vontade. Que Deus nos abençoe. Boa noite e tchau para todos.